Como elaborar um laudo técnico de reforma de maneira fácil e de maneira rápida. Nesse vídeo eu irei te explicar aqui os principais passos, a estrutura para você elaborar os seus laudos técnicos com facilidade. Estou aqui com esse modelo de laudo que vai nos ajudar aqui como um exemplo para ficar bem didático e facilitar aí a elaboração dos seus laudos e também alguns conceitos do livro da Pini, Laudo de Reforma da NBR 16280 de 2015, que explica que toda reforma, antes de iniciar, deve ter um plano prévio de gestão. E alguns dos itens desse plano de gestão de reforma é o acompanhamento profissional, o RT, os projetos e também o laudo técnico de reforma. Para facilitar a sua vida, todos os passos que eu vou explicar aqui nesse vídeo, a gente preparou um PDF com a estrutura e a elaboração do laudo técnico de reformas para facilitar a elaboração do seu laudo. Caso você queira ter acesso a esse PDF, não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo. Para a gente iniciar, vamos começar aqui por esse exemplo, por esse laudo, que foi um laudo de uma reforma de um apartamento. Como você pode ver na tela, a gente começa com o título, faz a referência sobre o que é esse laudo e depois insere aqui os dados do cliente e a localização dessa obra de reforma. A gente insere essa imagem para ficar bem ilustrativo e a gente já parte para o próximo item agora, começando de fato a elaboração mais explicativa do serviço em si. A gente começa aqui com os objetivos, a gente explica aqui de maneira bem simples, de maneira bem direta, qual é o principal objetivo da elaboração desse laudo. Aqui a gente vai descrever que as atividades que serão feitas nessa reforma para liberação do início da obra de reforma. Então, o principal objetivo de um laudo técnico de reforma é que o síndico autorize e entende o início dessa obra de reforma que vai ser feita com segurança. Depois a gente vai analisar os vícios e anomalias que existem ali nesse edifício e também aprovação do plano de gestão completo de reforma contendo esses materiais que eu citei previamente. Então a gente fala de maneira direta qual é o objetivo e já parte para o próximo item. A gente vai fazer uma lista dos serviços a serem realizados. Então, de acordo com o que o cliente te falar, de acordo com o projeto, de acordo com o que você perceber que vai ter nessa reforma, você deve fazer uma lista, como por exemplo, vamos pegar aqui no laudo: demolição de paredes, assentamento de cerâmicas e pisos e azulejos, regularização do reboco, pintura, ensacamento dos entulhos e retirada de ferro na varanda. Então, uma reforma pequena nesse caso você se depare com uma reforma maior, é só você colocar os demais itens que serão necessários para a execução dessa obra de reforma. Então, esse é o passo, listar os serviços que serão realizados. Feita essa parte, a gente vai para o próximo passo, que é a descrição do serviço. Essa é uma das partes mais importantes. A descrição do serviço, você deve ali relatar uma breve história de como que foi feita a visita técnica no local do serviço. Então, sempre que o cliente solicitar para você a elaboração do laudo, é importante que você marque uma visita no local do serviço para você ter uma noção de como que será feito com segurança. Então, você explica que em visita técnica realizada no dia tal, você coloca a data, você observou que o edifício é construído de maneira convencional, utilizando blocos cerâmicos apenas de vedação ou blocos cerâmicos de alvenaria estrutural. Você tipifica qual é o tipo de estrutura, como que foi feita a vedação das paredes, porque nas reformas um serviço que aparece com muita frequência é a demolição de parede. Então você deve saber como que foi feita essa parede, se é apenas de vedação ou se é um bloco estrutural, que você deve ter cuidado e prever um reforço estrutural quando você precisar demolir uma parede de bloco estrutural, que deve ser evitado, mas caso realmente o cliente quer fazer a demolição de uma parede estrutural, você deve prever um reforço estrutural para você fazer essa demolição com segurança. Então, na descrição você vai explicar qual é a tipificação estrutural, o tipo de alvenaria que foi utilizado e também aqui você vai pontuar os principais serviços de riscos, ou seja, sempre que houver uma demolição, você deve pontuar aqui que a demolição deve ser feita sem comprometer a viga, sem comprometer os elementos estruturais. Sempre que você perceber algum outro tipo de serviço que pode envolver risco, é importante que você relate aqui na descrição do serviço para você dar foco no que realmente pode acarretar riscos na execução da obra de reforma. Depois, o próximo passo é o regimento interno e o armazenamento de insumos. É importante que você cite que a obra de reforma ela deve obedecer aos regimentos internos, desde segurança, a entrada de funcionários, o horário que você pode executar essa obra de reforma e também o armazenamento de insumos. Muitas vezes, quando vai haver um assentamento de um piso cerâmico, vai chegar esse material para você. Você não pode colocar uma carga pontual na laje. Então, aqui você vai explicar que os revestimentos cerâmicos ou algum revestimento que tenha um peso muito alto, você deve fazer ali o realocamento ali no decorrer do ambiente para não ficar uma carga pontual muito elevada. Então, é assim que a gente explica essa parte. E agora a gente vai para o final,
com parecer técnico profissional. É aqui que você, profissional, depois de avaliar, depois de fazer a visita técnica, você vai falar se pode ou não começar o início da obra de reforma. E o parecer técnico a gente faz da seguinte maneira, nesse caso foi positivo, o cliente vai poder iniciar a obra de reforma. De acordo com o parecer técnico, conclui-se que o imóvel está apto a receber a devida reforma, não causando interferências, perdas ou danos ao próprio imóvel ou em imóveis vizinhos. A gente assina e carimba ali o nosso nome. É assim que a gente faz a elaboração de um laudo técnico de reformas. É um laudo muito simples, tem uma grande demanda por esse serviço e essa é a estrutura que você deve se nortear para elaborar os seus laudos. Para você finalizar com chave de ouro, caso tenha algum anexo, algum projeto, você pode inserir na última página, que vai facilitar muito a mão de obra a executar com segurança e identificar ali o serviço de risco. Aqui nesse laudo, a gente marcou as paredes que iriam ser removidas e também todos os cuidados que deveriam ser tomados para remover essas paredes com segurança. Então essa é a estrutura do laudo técnico de reformas. É assim que você vai elaborar um laudo com profissionalismo e vai conseguir atender o seu cliente da melhor maneira possível. Eu te agradeço por acompanhar mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais.